Ok. Não esqueçam, só para a gente registrar aí, hoje tem que mostrar ou a planta ou o relatório da planta, mandar para mim para eu poder fechar a média de vocês. Hoje eu estou fechando assim, tá? Então é hoje, tá? Porque era para... Que é a mesma atividade do BMS passado, só que agora a planta tem que estar um pouquinho maior, tem que estar cuidadinha e tudo mais, tá? E quem não tem, não fez, perdeu, morreu, tem que relatar isso para mim, explicando num relatório, mandando para mim, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre répteis, né? Compartilhando aqui com vocês, qualquer dúvida, perguntem, né? Então, falando sobre répteis. A gente viu, dos vertebrados, a gente viu peixes, anfíbios e agora o terceiro, répteis, tá? Grupo de vertebrados aí. Peixes e anfíbios ainda dependem da água, né? Peixe depende totalmente. Agora, os anfíbios a gente viu que ele tem uma fase aquática e uma fase terrestre, que ele sofre metamorfose. Então, mas ele ainda depende da água para reprodução, ele depende da água ali, a lubrificação para troca gasosa, enfim. Quando a gente entra no grupo dos répteis, a gente vai ver uma total independência desses animais da água. Independência como? Primeiro, eles são os primeiros animais a ter respiração pulmonar, definitivamente pulmonar, porque os anfíbios têm pulmonar e cutânea, incluindo que a respiração pulmonar deles, dos anfíbios, é bem reduzida, é mais cutânea, mais pela pele, inclusive. Os répteis, todos eles respiração pulmonar, e eles também têm ovos diferentes dos anfíbios, porque os ovos dos répteis têm casca, que é o que difere dos anfíbios aí. E isso é uma evolução e faz com que esses animais ganhem definitivamente o ambiente terrestre. Mas vocês poderiam me perguntar, tá, mas e a tartaruga marinha, ela não é um réptil, ela não vive na água? O que mais? O crocodilo, o jacaré, não é um réptil, vive na água? Sim, é. Só que mesmo vivendo na água, esses animais apresentam respiração pulmonar. Fechou? Tanto as tartarugas marinhas quanto o jacaré. E a tartaruga, vocês já devem ter observado que quando ela vai colocar os ovos, ela sai da água para isso. E deposita seus ovos na areia, inclusive é onde é chocado os ovos dela. Tá? Então, todos têm respiração pulmonar. Tem uma capacidade de respiração, uma capacidade de respiratória, um pulmão maior, digamos assim, com maior capacidade de reservar oxigênio, mas são respiração pulmonar, né? E aí eles vivem na água porque eles conseguem ficar um pouco mais do que a gente, por exemplo. Então, a palavra, o nome réptil, né, refere-se à forma com que esses animais se locomovem, que vem do latim, reptum, que significa rastejar, apesar de terem patas, né? Mas aí nós temos os ofídeos, as cobras, né, em geral, que são animais que rastejam. Os primeiros estudiosos desses animais acreditavam que todos eles rastejavam, e que não é o que a gente sabe que não é verdade, por causa, né, os répteis têm com pernas bem desenvolvidas, inclusive. Durante muito tempo, esses vertebrados terrestres formaram um grupo dominante em toda a Terra, o período em que ficou conhecido como Era dos Répteis. Esse fato pode ser comprovado com observação de exemplo diversos registros fósseis dos dinossauros e de outros répteis, né? Aqui um esqueleto do dinossauro mais completo, né? O Tiranossauro Rex, já encontrado, fez sua parte do acervo, né? Ela faz parte do acervo em Chicago. O animal mede mais de 12 metros de comprimento e tinha cerca de 4 metros de altura. A maioria dos répteis é carnívora. Algumas espécies, como o jacaré, apresentam garras e dentes fortes para agarrar e raspar e mastigar a presa. Ou outras, né, como algumas espécies de serpentes, apresentam dentes para inocular a peçonha, que são animais peçonhentos, venenosos, né? Lembrando que a diferença venenoso e peçonhento, né? Venenoso tem veneno e não inocula, peçonhento tem veneno e consegue inocular, então elas são peçonhentas. Além disso, existem as espécies que não têm dentes, como as tartarugas. Os répteis foram os primeiros invertebrados que se adequaram totalmente ao ambiente terrestre, como eu falei ali, e isso foi possível por conta de algumas adaptações.
que diminui o risco de desidratação, como ovos com casca, como eu falei, protege o embrião e reduz a perda de água. A fecundação interna, nós vimos os peixes ali e os anfíbios, a fecundação, a maioria deles é externa, né? A pele desses animais é seca, sem glândulas coberta por escamas, ou placas ou carapaças queratinizadas. O que confere uma resistência e reduz a perda de água desses animais. As escamas, que revestem o corpo dos répteis, podem ter forma de espinho, servindo como defesa também. As escamas são trocadas de tempos em tempos à medida que o animal cresce, em que o processo chamado de muda ou equidise também, como lá a gente viu dos artrópodes. É o que ocorre, como a gente viu nos artrópodes, mas, por exemplo, a troca da pele de algumas cobras, e algumas, tem pessoas ainda que têm até guardadas, né, peles de cobra guardadas, aí tem vários, né. Quando a gente foi lá para Viamão, que a gente viu, né, as peles das cobras, quem estava lá lembram disso, né. A respiração exclusivamente pulmonar, então esses aqui são os fatores que favoreceram ao ganho total do ambiente terrestre por esses animais. Eles são ectotérmicos, como os peixes e os anfíbios, a temperatura do corpo deles varia conforme o ambiente, né? Eles têm pernas adaptadas para correr, nadar, rastejar e escalar, é o caso e alguns, né, pernas ausentes ou vestigiais, quer dizer que teve uma perna que reduziu bastante, né, ao longo do processo evolutivo. Classificação. Deixa eu só, acho que tem gente entrando, pedindo para entrar, mas a gente já está em aula, já em explicação de conteúdo, só um pouquinho. O pessoal tem microfone aberto aí. Luiz Henrique, fecha o microfone. Luiz, fecha o microfone. Ok. Continuando. Conforme a classificação dos répteis, tá? Pela diversidade de características apresentada nesse grupo, né? Eles foram distribuídos em 3 grandes grupos: os testudíneos, os quelônios e os crocodilianos e escamados. Testudíneos ou quelônios é a mesma coisa, tá? Mais conhecido aí como quelônios, né? Então, os testudíneos ou quelônios, né? No grupo estão incluídos os cágados, as tartarugas e os jabutis. Os testudíneos ou quelônios são répteis que apresentam uma carapaça em que se fundem vértebras e costelas, formando uma estrutura leve e resistente que facilita o nado. Além disso, a carapaça protege de possíveis predadores. Eles são onívoros e não têm dentes. O que seriam onívoros? A alimentação é mista, alimenta-se de carne, vegetal, o que tiver, eles comem. E aí, por isso, a complicação, né, de tartarugas aí marinhas comendo plástico e tudo mais nos oceanos, né? Porção inferior da carapaça dos testudíneos, existe um plastrão, que é aquela embaixo deles, tá? Da tartaruga, por exemplo. Embora o termo tartaruga seja aplicado a diversos animais, apresentam uma carapaça em volta do corpo, como é o caso dos jabutis, das tartarugas, dos cágados, é possível diferenciá-lo por algumas, né, características bem pelo ambiente em que vive. E aqui nós temos as diferenças deles. Tartarugas são aquáticas, apresentam... Oi? Alguém? Alguma dúvida? As tartarugas, então, elas são aquáticas, apresentam as pernas modificadas em nadadeiras, ali como mostra na imagem, ó, nadadeiras. Auxiliam na locomoção na água, seu corpo pode atingir grandes dimensões. Há muitas espécies de tartarugas, algumas são carnívoras e outras são herbívoras. Vai depender da espécie mesmo. Os jabutis são terrestres, têm carapaça arredondada, os membros com dedos curtinhos ali, como mostra na imagem, tá? Os curtinhos ali, ó.
adaptados à locomoção terrestre, né? E para escavar também, são geralmente herbívoros, os jabutis. E os cágados, como está esse aqui da imagem, vivem tanto em ambiente terrestre quanto água doce, caracterizam-se pela carapaça oval, ó, diferente daqui, oval, ó, tá? Que é bem arredondada. Caracterizam-se pela carapaça oval, pela membrana entre os dedos, né? Eles têm uma membrana aqui, ó, entre os dedos, que não aparece muito aqui, mas aqui aparece. Auxiliam no deslocamento aquático. Algumas espécies podem ficar imóveis por um período muito longo. Outras ficam imersas na maior parte do tempo apenas com as narinas para fora. A dieta dos cágados é carnívora, mas eles podem se alimentar também de outras substâncias. Onívoros também. Alimentação mista. Os crocodilianos, jacaré do papo amarelo, está aqui representando os jacarés, os gaviais e os crocodilos. O gavial é aquele que tem, né, o bico bem, né, focinho bem compridinho, bem fininho. São animais bastante fortes, com garras, dentes de cabeça alongada, cauda comprida. Eles têm hábitos alimentares carnívoros, alimentam-se principalmente de peixes, mamíferos, de aves e outros répteis. As pernas dos crocodilos são curtas, com membranas entre os dedos, o que auxilia em seu deslocamento na água. Os jacarés diferenciam dos crocodilos pelo menor porte físico, além do focinho mais largo e curto. Então, a diferença está aí. No Brasil, existem jacarés nativos, com destaque para o jacaré do papo amarelo, que é o que está na imagem, o jacaré-açu, presente na Amazônia, e o jacaré do Pantanal também. Os escamados, no grupo estão os répteis que apresentam a pele escamosa, rígida, a qual é substituída em razão do crescimento do corpo, eles vão fazendo as equidízies, né? Os escamados alimentam-se geralmente de animais menores, como sapos, roedores, pássaros, ou não, né? Podem ou não ser peçonhentos, os escamados. E aí nós entramos, né, no caso, tem lagartos, tem cobras, enfim, nesse grupo aqui. São divididos em lacertílios e ofídeos. O lacertílio, eles têm 4 membros locomotores e são representados por lagartos, lagartixa, camaleão e iguanas. Os ofídeos, eles apresentam representados pelas serpentes, apresentam corpo alongado e não têm pernas. As serpentes encontram-se distribuídas em várias regiões do planeta, com exceção dos polos e do lugar com temperatura muito baixa. Os répteis só se encontram em temperaturas amenas, tá? Eles não conseguem sobreviver em ambientes com baixa temperatura porque eles são ectotérmicos, certo? Lembrando que essas épocas agora começam a esquentar, a época que aparece bastante ofídeo, bastante, né, serpentes aí. Temos que ter cuidado para quem faz trilha, quem anda, né, no campo, ou até na casa da gente, né? Principalmente quem mora perto de regiões onde tem bastante verde e tudo mais. Existe muita perda de habitat desses animais e acabam eles, né, indo à procura de água e invadindo algumas residências, tá? As serpentes encontram-se distribuídas, como eu falei, em várias regiões, né? Os olhos não têm pálpebras móveis, dando a impressão de estar sempre abertos os olhos. Esses ofídeos percebem facilmente os odores ao seu redor, pois eles têm uma língua bífida, bifurcada, tá? Que usam para reconhecer os cheiros e encontrar as presas e evitar os predadores. Podem ser carnívoros, insetívoros, mas são incapazes de mastigar ou de lacerar suas presas, que são engolidas inteiras. Apresentam adaptações nos ossos do crânio e da mandíbula, que aí favorece a abertura da boca, os quais se desarticulam, porque nós temos articulação ali, eles perdem as articulações, ele consegue abrir a boca bem grande, o que lhes permite engolir presas com tamanho maiores que o seu próprio corpo. Os lacertílios são semelhantes às serpentes, quanto à distribuição interna do corpo, à reprodução e ao modo de vida. Meu celular está dando problema, não consigo nem entrar.
Tá chegando no final do ano, as nossas tecnologias... É que tem gente querendo entrar, né, gente? Deixa eu ver quem é que tá chegando horas atrasado. Ah, tinha que ser. Tinha que ser o Arthur para chegar no horário, né, Arthur? Pelo amor de Deus. Relatório sobre o quê, Nunes? Ainda não sabe? Continuando, gente. Não estou com nem paciência para comentar esses alunos atrasados que não sabem o que está acontecendo. Sem paciência. Continuando, então. Os lacertídeos são semelhantes a serpentes, quanto à constituição interna do corpo e à reprodução e ao modo de vida, mas externamente eles se diferenciam, tá? Das serpentes pela presença dos membros locomotores. Os lacertídeos têm perna, tem 4 membros, enquanto que as serpentes não, né, que a gente falou. Apesar de existirem espécies ápodes, sem patas, né, sem pernas, que vivem no solo, a maioria dos lacertídeos tem membros desenvolvidos para correr, nadar e escalar. Algumas espécies, como o teiu, apresentam, aqui está ele, tá, o lagarto, uma língua longa, bipartida, lá, utilizada na captura de alimentos. Aqui nas conexões. Serpentes peçonhentas. Algumas serpentes produzem uma substância capaz de paralisar e até mesmo matar as presas que lhes servem de alimento. Essas serpentes têm dentes especializados capazes de injetar a peçonha, por isso são chamados de peçonhentos. O termo venenoso, como eu já falei anteriormente, é utilizado para designar organismos que produzem substância tóxica, mas que são incapazes de injetá-lo na presa. Muitas serpentes peçonhentas, como as cascavéis, as jararacas, apresentam, entre outros, olhos e as narinas, uma estrutura entre os dois, entre a narina e os olhos, uma estrutura que detecta a variação na temperatura ao seu redor. A gente chama isso de fosseta loreal. Tá ali, ó, na imagem, a fosseta é aqui, ó, bem isso aqui, tá? Então, a fosseta loreal é fundamental para a localização de presas, especialmente à noite. O Brasil são registrados cerca de 20 mil acidentes com ofídicos, né, com serpentes peçonhentas por ano. A maioria acontece nos meses mais quentes, por isso que eu falei, que é uma temperatura, agora começa, né, e a perda de ambiente também, né, o desmatamento, as queimadas, isso tudo faz com que elas acabam indo para cidades e invadindo casas e tudo mais. Aparece geralmente em meses quentes e chuvosos. Os acidentes ocorrem em todas as regiões e são causados principalmente por 4 gêneros amicruros, que é a coral verdadeira, a crotalus, que é a cascavel, a laquesis, que é a surucucu, e a botrops, do gênero botrops, está relacionada à maioria dos acidentes. Ela é composta por diversas espécies, das quais os mais populares é a jararaca ossuro, tucruzeira e a caiçara. A caiçaca. São exemplos de serpentes peçonhentas aí, né? Os dentes inoculadores da peçonha da cascavel são especializados e semelhantes a uma agulha, tá ali, ó. Tá, uma agulha, e ele finca a agulha, e quando ele finca, ele tem um caninho, ele vai o veneno junto, tá? Como se prevenir de picadas de serpentes? E aí a gente tem que ter um cuidado, né? Olhem sempre com atenção às trilhas, na mata, no meio da lavoura, utilizando bota de cano, quem vai para o campo, né? Agricultores que estão mais sujeitos a isso, por isso que eles usam aquelas botas, é uma proteção, né? Quem lida com horta, com coisa assim também. Não coloque as mãos em tocas ou buracos existentes no solo, nas árvores. Use luvas grossas na atividade rural e jardinagem. Evite acúmulo de lixo, entulho, pedras, tijolos, telhas e madeira, bem como mato alto ao redor das casas. Isso é fundamental fazer essa limpeza, pois oferecem abrigo às serpentes e suas presas. Preserve predadores naturais, né, que são dos peçonhentos, tais como as corujas, os gaviões, siriema, cachorro do mato, gato do mato, mussurana, serpente não peçonhenta, que também se alimenta das peçonhentas. Nunca manuseie serpentes nem viva, nem morta. Nos animais mortos ainda há peçonha nas presas e, portanto, há risco de acidente, o veneno está ali.
Casos de acidente com serpente peçonhenta, mantenha o acidentado deitado, repouse e evite que ele ande ou corra. Leve a pessoa imediatamente a um serviço de saúde onde ela receberá o atendimento necessário. O soro antiofídico, que é indicado, deve ser específico, ou existe um polivalente, que é também dado para pessoas quando não sabe qual é a cobra, né? Possível. É importante informar o nome da serpente que causou o acidente. Disso é mais difícil, geralmente o pessoal mata a serpente. A gente não deve estar matando, né, gente? É um animal também, ele está fora do habitat dele, devolve ele no ambiente natural dele, que ele não causa dano. E os acidentes que tem com a serpente, normalmente é nós que invadimos o ambiente dele, né? Não sei se vocês viram, esse ano teve um caso de uma médica que estava tomando banho numa cachoeira, foi no Goiás, acho que foi, que ela sofreu um acidente, ou foi no não me lembro bem. E aí ela teve que ser levada imediatamente, né, para receber o soro também, soro antiofídico, né, que é específico. Quanto à reprodução dos répteis, né, aqui está a tartaruga colocando seus ovos, como eu já tinha falado, eles apresentam sexos separados, a reprodução é sexuada, né, com fecundação interna, desenvolvimento direto, sem larvas, né, os embriões saem tem um ovo, né, e isso já sai o animal semelhante ao adulto, então não tem metamorfose, que nem tinha os anfíbios. A maioria dos répteis coloca ovos na areia ou na terra, para o calor do sol chocar. Em algumas espécies de serpentes, o desenvolvimento dos ovos e os embriões dentro, no interior do corpo da fêmea. Geralmente as mais peçonhentas têm essa característica. Algumas espécies pode haver um ritual de acasalamento. Entre os jacarés e crocodilos, na época da reprodução, as fêmeas são responsáveis pelo cuidado com os ovos, que são depositados em ninhos construídos em galhos, barro, perto da água, enquanto que os machos defendem ativamente, né, o território que vive sua família. E a importância ecológica, né, os répteis são predadores de vários animais, então eles participam aí das cadeias alimentares, né? Então, eles alimentam de outros animais, aves, insetos, pequenos mamíferos, como roedores, ajudando a controlar a população desses animais aí. Como também transmitem doenças, a redução da população dos roedores evita o aparecimento de epidemias, como o caso da leptospirose, causada por uma bactéria presente na urina de ratos contaminados. A presença dos répteis nos ecossistemas é uma extrema importância ecológica. Participam das teias alimentares, como eu falei. No entanto, as principais causas de ameaça para os répteis no Brasil é o desmatamento e as queimadas, né? O que aconteceu esse ano lá no Pantanal, né? Que a gente viu aí vários animais queimados e tudo mais, né? A introdução de espécies invasoras, a retirada direta de indivíduos da natureza, vocês viram, né? Teve um caso de uma pessoa também que eles faziam tráfico de animais, né? Eles pegavam animais, cobras, principalmente, e faziam tráfico, né? Teve um caso de um que se acidentou, que levou uma mordida aí de uma cobra, né? Da Manaja, se não me engano. E ele era traficante de animais, né? Ele trazia animais, vendia animais, enfim. E era um biólogo, né? Pior ainda. A introdução de... Os jacarés são criados para a finalidade de produzir carne, né? Produzir carne para alimentação humana, como fonte de proteínas, couro de algumas répteis em cativeiro. Também pode ser utilizada para confecção de roupas, sapatos e acessórios, que eu acho absurdo, enfim. Alguns répteis são alvos da biopirataria, como eu falei, acabei de falar, tornando-se visados, né, principalmente para a indústria farmacêutica, utilizando como fonte de matéria-prima. Muitos medicamentos são feitos com laqueses ali, né, veneno de cobras, os próprios soro, né, mas não precisa matar a cobra para isso, né, no Butantan fazem isso. Algumas toxinas são produzidas da jararaca, de origem a medicamentos para controlar a pressão, esse daí é um exemplo, né, pressão arterial, e um medicamento com ação analgésica foi obtido da toxina da cascavel também. A conservação das serpentes peçonhentas brasileiras também preserva o potencial farmacêutico socioeconômico de suas toxinas. Essas atividades aqui deveres, já vou colocar aqui,
Oitava M, página 42. Deixa eu ver aqui o tempo. Meu celular nem liga mais, deixa eu só ver aqui. Dez e 11, Gustavo Giordani. Ah, não, né? Até vergonha entrar essa hora, eu nem entraria. 10 e 11. Pessoal, continuando a falar aqui agora sobre as aves, então você pode ver eles ali já, a 42. E o caderno de atividade você já pode fazer todo, tá? Porque semana que vem nós vamos corrigir. Aves, aí que linda, né? Animais mais, para mim, são os animais mais lindos que tem. América do Sul, o continente com o maior número de aves de todo o planeta, das cerca de 9.700 espécies conhecidas no mundo inteiro, aproximadamente 3.000 são encontradas aqui. Destas, mais de 1.800 espécies vivem no Brasil. As aves apresentam enorme diversidade de tamanho, forma, bico, pé, cor, enfim. Aqui, nós vamos ter uma diferença em relação aos outros vertebrados. As aves são endotérmicas, como os mamíferos também são, que a gente vai ver. Isso significa que eles apresentam uma temperatura corporal constante. Temperatura não varia conforme o meio. Então, a gente consegue encontrar aves em todos os ambientes, inclusive nos ambientes gelados. Características desse grupo de animais: não apresentam dentes e nem bexiga urinária. Por que será que eles não apresentam os dentes, bexiga urinária? Tudo isso são adaptações anatômicas do corpo desses animais para que eles fiquem mais leves e consigam voar. Bexiga armazena urina, fica pesado. Então, eles não armazenam na bexiga, né? Tanto que as fezes são pastosas. Eles têm uma cloaca onde sai fezes, urina e ovos, né? Apresentam asas e o corpo coberto com penas. O formato do bico é bastante variável. O que vai depender? Esse bico vai variar conforme o tipo de alimento do animal. Se é um animal carnívoro, se é um animal herbívoro, se come semente, o que esse animal se alimenta. Então, aí depende, varia o formato do bico do animal também. Apresentam um papo para armazenar alimentos e a moela para triturar. Então, eles armazenam no papo e a moela é uma espécie de estômago ali que ele tem e tritura, serve para triturar o alimento. A respiração é pulmonar, todas as aves a respiração é pulmonar. Répteis, aves e mamíferos, respiração pulmonar, tá? Apresentam várias características relacionadas ao voo, que a gente chama de aerodinâmica, né? Que facilita o voo desses animais. E aqui está o corpo deles, né? Então, essas características, a gente pode citar o corpo coberto com penas. Isso ajuda na flutuação desses animais. Então, eles voam, planam, né, com facilidade. Ausência de dentes e bexiga urinária deixa o animal mais leve, né? Ó, termina aqui na cloaca. Ó, sistema digestório, sistema urinário e sistema reprodutor. Tudo termina na cloaca, tá? Os membros anteriores são modificados em asas, aerodinâmica. Eles apresentam um esqueleto leve e ossos pneumáticos. Olha, entre os ossos dele, ele não é... Eles são chamados ossos ocos, né? Por quê? Porque esses animais, eles precisam ficar leves para voar. Então, os ossos com muito cálcio, sem essa leveza aí, esses espaços com ar aí, o que aconteceria? Ele ficaria mais pesado, então diminui o peso do animal, favorece o voo. Ele podendo haver sacos aéreos ligados ao sistema respiratório também, tá? Sacos aéreos deixam o animal mais leve também. Aqui não aparece. O osso do peito, denominado externo, que é esse osso que a gente tem aqui, é achatado no nosso caso, neles tem o formato de quilha, tá? A maioria deles apresenta a carena, quilha, né? Onde se prendem aos músculos peitorais e movimento das asas, permitindo o voo deles. Então, todas as características das aves são adaptações ao voo, tá? Ó, aqui o osso da carena,
né? Um formato de quilha. Classificação, as aves podem ser paleognatas ou neognatas. As paleognatas são as aves que caracterizam pelas asas pequenas, a incapacidade de voar, as paleognatas, compensam a ausência de voo com grande agilidade para correr, apresentam asas reduzidas, ausentes, o osso externo achatado, né, carena ou quilha, né, sem carena ou quilha, porque ele não voa, então não precisa cortar o ar. Os músculos dos membros posteriores são bem desenvolvidos, as pernas, possibilitando elas fujam depredadores. Nesse grupo estão a ema, avestruz, iambu, casuário, kiwi, o emu australiano. E ali está mostrando a ema, né? Neognata, aqui, são a característica mais marcante desse grupo. É a maioria das aves, né? Eles são maior número, são as que voam. O osso externo em forma de quilha contribui para a aerodinâmica, bem como os ossos ocos pneumáticos, né, que apresentam redução significativa do peso, facilitando o voo desses animais. As aves têm uma estrutura denominada siringe, tá aqui ela, ó, tá mostrando aqui, a siringe fica aqui a traqueia, os brônquios, já a ramificação dos pulmões. Localizada no final da traqueia, na bifurcação que dá origem aos brônquios, com vibração do ar dentro da siringe, são produzidos os mais diversos sons das aves, e o canto das aves está aí, a origem, né? Essa capacidade de produzir sons é utilizado para atrair indivíduos da mesma espécie. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver aqui, que um hábito muito feio que o paleocense tem é ter aves em cativeiro, né? Então, a gente tem que ver, para o animal cantar, ele canta porque ele está desesperado para sair, né, gente? Então, vamos aí fazer uma revolução, vamos abrir todas essas gaiolas de pássaro que tem por aí, vamos deixar os pássaros ao ar livre. E vão dizer, mas o coitadinho não sabe. Claro, né, desde o início fizeram gaiola para colocar, se imaginem vocês dentro das gaiolas. E os pássaros olhando vocês cantarem, bonito, né? Só para a gente registrar aqui a minha indignação, tá? Então, essa capacidade aí de atrair os indivíduos da mesma, de fazer o som, serve para atrair os indivíduos da mesma espécie, comunicar com os filhotes, delimitar território, servir de atrativo sexual, espantar predadores, enfim. Geralmente é o macho que canta, mas as fêmeas também podem cantar. Cada espécie tem uma vocalização própria, também há algumas espécies capazes de emitir som. Na natureza, os papagaios usam o canto para trocar informações. Quando são colocados em cativeiro, eles compensam a falta de comunicação da natureza, reproduzindo os sons domésticos. E aí, por isso que alguns papagaios podem falar, e daí eles não estão na natureza, não estão vendo os seus semelhantes, eles acabam reproduzindo os sons e eles falam, mas eles só repetem, né? Eles são ovíparos, né? São ovíparas, põem ovos com casca dura. No interior da cal tem um embrião que se desenvolve ali no corpo, fora do corpo da fêmea, né? Que é chocado o ovo. A reprodução é sexuada com fecundação interna. As aves são animais que apresentam diversas estratégias reprodutivas. Não consigo ver. Tá. Já temos um tempinho. Reprodução sexuada, então fecundação interna, ninhos dos tuiuius ali, né, a ave típica do Pantanal. As aves são animais que apresentam diversas estratégias reprodutivas, que é os rituais que eles fazem, né, de modo geral os machos disputam a atenção de uma fêmea com seu canto e sua plumagem colorida. Algumas espécies chegam a fazer movimentos coordenados, né? Isso a gente vê geralmente nesses documentários que tem sobre animais, né? Chamados de cerimoniais, com parte de um ritual de pré-acasalamento. Eles tem machos que dançam para fêmeas, né? Certas aves, como as andorinhas do mar, chegam a voar 20 mil quilômetros de um polo ao outro, só para encontrarem o ambiente ideal para construírem seus ninhos. Para que os embriões possam se desenvolver, é necessário que os ovos sejam chocados, mantendo uma temperatura em torno de 40 graus Celsius. Quando o desenvolvimento do embrião está completo, ocorre o rompimento da casca e nascimento dos filhotes. Em muitas espécies ainda há
um complemento, né, dessa vida que eles ficam ali no ninho e sendo alimentados pelos seus pais. Com forma de proteger melhor os ovos e os filhotes, as aves constroem ninhos em locais protegidos com estruturas diferenciadas, utilizando-se de diversos materiais, como barro, folha, graveto, né, entre outros. E aqui está mostrando como é que é a casca, né, dos animais. Ó. A casca é rígida, tem proteção, né, permite a troca gasosa com oxigênio, ela é porosa ainda. O disco germinativo dará origem ao embrião, que é esse aqui. A gema, formada por substâncias nutritivas, que nutrirá o embrião durante a sua fase de desenvolvimento. A clara, que atua como um amortecedor, né? Ó, ele fica ali protegido pela clara, né? E ela, como se fosse o líquido sinovial, aquele líquido que protege o embrião dentro do útero da mãe, também aqui no ovo. A calasa, que é responsável pela sustentação da gema, mantendo-a afastada da casca, ela não está grudada, a gema não está grudada na casca, ela tem essa calasa, aquela pelezinha ali, ó, uma membrana, né? Vasos sanguíneos, aqui está o animal, o embrião se desenvolvendo, né, recebendo nutrientes e oxigênio por meio de finos vasos sanguíneos. Importância ecológica, também fazem parte aí de diversos teias alimentares, sendo imprescindíveis para a manutenção da vida de diferentes espécies. Todos os animais participam sempre de uma cadeia alimentar, como nós já vimos lá no 7º ano. Tem espécies insetívoras, como andorinhas, auxiliam no controle populacional de insetos, que muitas vezes aí poderiam causar a dengue, né? Gaviões, corujas, alimentos de roedores, serpentes auxiliam no controle da população de alguns animais, né? Então, eles se alimentam de animais como serpentes, entre outros, controlando o número das populações. Outras espécies se alimentam de frutos e acabam eliminando as fezes, as sementes, contribuindo para a dispersão delas, né, em lugares bem distantes. Ao se alimentar do néctar, muitas espécies de beija-flores polinizam as flores de modo semelhante ao que fazem os insetos, né? Os urubus, os carcarás, alimentam-se de carcaças, de detritos diversos, contribuindo para a limpeza orgânica, né? A reciclagem da matéria orgânica, eles se alimentam da matéria orgânica, né? Então, eles fazem uma espécie de lixeiros naturais, né? Algumas aves marinhas produzem fezes ricas em nutrientes, o guano, que é utilizado como fertilizante no solo, tá? As aves são muito utilizadas na alimentação humana, assim como seus ovos, fonte de proteínas. Além da alimentação, os ovos são utilizados na pesquisa científica. Ô, professora, eu caí, desculpa, tá? Tá bom. Caiu, levanta. Gente, Isso aí. a gente, na próxima aula, achei que ia dar tempo hoje, mas a gente tem outra atividade, né? Então, nós temos que ver agora, só um pouquinho. Nós temos ainda um tempinho, né? Dá para ver aqui a parte dos mamíferos, pelo menos a introdução dos mamíferos, né? Aí depois eu dou um tempinho, que é o da gente mostrar as atividades ali, ok? Vamos continuar então. Dúvida até aqui? E a parte mais anatômica, mais interna dos animais, vocês vão estudar lá no ensino médio, tá? Vocês vão continuar estudando o reino animal ainda bem, né? Aqui, mais atividade. 42, 46, mamíferos, ao grupo ao qual nós fizemos parte. E aí nós temos algumas características principais, marcantes, que são as glândulas mamárias, que dá nome ao nosso grupo, né? Produzem leite para alimentar os seus filhotes. Outra característica dos mamíferos é a presença de pelos. Nenhum outro animal tem, só mamíferos. Pelos e glândulas mamárias. Há espécies, no entanto, que não apresentam essas características, pois ao longo do processo, não são todas, ao longo do processo evolutivo houve pedorredução dos pelos. E que foi vantajosa aí na evolução desse animal. Um exemplo disso são os golfinhos adaptados à vida aquática. Então, eles são adaptados à vida aquática, não tem pelos. Os mamíferos têm são os únicos animais que têm glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Sudoríparas que produzem o suor,
sebáceas que produzem a oleosidade, essa certa oleosidade que a gente tem, que é a proteção do corpo. As glândulas sudoríparas auxiliam o controle da temperatura do animal, conforme a temperatura está muito elevada, ela, né, elimina suor, temperatura baixa. Em algumas espécies, esse controle é realizado por meio da respiração, como é o caso do cão e gato, quando eles correm ou fazem uma atividade, o cão chega e bota a língua para fora, né? E fica com a língua para fora lá, para ele controlar a temperatura. Por sua vez, as glândulas sebáceas produzem aquele óleo, a lubrificação, a pele e pelos, evitando o ressecamento, tá? Alguns mamíferos também apresentam glândulas odoríferas, que são usadas para demarcar o seu território, para afastar os predadores. Então, ele emite odores. A diversidade de mamíferos e a sua presença em variados ambientes está relacionado à endotermia. As aves e os mamíferos são endotérmicos, a temperatura é constante, então eu encontro mamíferos em ambientes com temperatura bem baixas aí. Ela é vantajosa para animais porque possibilita que eles sejam ativos em qualquer temperatura. Para auxiliar a manutenção da temperatura corporal, os mamíferos têm a camada adiposa. Essa camada de gordura que a gente tem debaixo da pele, que funciona como um isolante térmico, mantém a temperatura do corpo mais alta. Nas espécies que vivem em ambientes mais gelados, aí, frios, essa camada ela é mais espessa, o que possibilita aí que esse animal consiga sobreviver nesse ambiente muito frio. Os mamíferos têm a respiração pulmonar, todos, inclusive aqueles que vivem no ambiente aquático, como golfinhos, baleias em geral, eles precisam vir à tona periodicamente para pegar o ar e respirar. Eles apresentam os órgãos e sentidos bastante desenvolvidos, né? Devido ao sistema nervoso bem eficiente. E aí está mostrando o elefante marinho. Tem alguns animais mamíferos que fazem a hibernação para enfrentar o inverno, em pouca disponibilidade de alimento nessa época. Muitos animais têm uma estratégia de sobrevivência que é a hibernação. Eles hibernam, ou seja, entram em um período de letargia, que é parada, né? O organismo fica totalmente baixo as atividades vitais desse animal. Estou com rinite. Esses animais, né? E aí eles hibernam. Então, entram em um período, como eu falei, de letargia total, sonolência e inatividade. Nesse período, as funções vitais são reduzidas, e o mínimo necessário para que eles consigam sobreviver. A respiração também, os batimentos cardíacos também são reduzidos, a temperatura do corpo diminui, ocorrendo a economia aí de energia. Alguns animais armazenam gordura antes da hibernação, se alimentam bem para garantir a energia necessária para essa época, né? Outros acordam de tempos em tempos para comer e defecar. Entre os mamíferos que hibernam estão os ouriços cacheiro, que é aquele que vocês estão vendo na imagem ali, aqui. Os esquilos e os ursos negros. Os ursos polares, durante o período de descanso, em que ficam dormindo e sem comer, não reduzem a temperatura nem os ritmos cardíacos ou respiratórios, como ocorre com esses animais hibernantes. Então, esse urso polar, ele não hiberna, tá? Eles não baixam a temperatura, então não baixa o metabolismo. Conforme desenvolvimento dos filhotes, os mamíferos foram classificados em eutérios, metatérios e prototérios. Agora a gente vai ver cada um. Alguém me informa as horas, que o meu celular foi para o espaço, eu acho, morreu. 10h30, professora. Tá, então nós vamos parar na classificação dos mamíferos, tá? Na próxima aula a gente volta na classificação. Ok? Oitavo, né? Obrigada. Vamos lá. Interromper. O professor ainda não fez chamada? Não, eu não vou terminar a aula, eu tenho uma atividade para apresentar.